Olha só, deixa a gente explicar. Satanás, para destruir uma casa, ele vai na cabeça. Mata a cabeça para destruir o corpo. A gente foi na cabeça e ganhou o corpo. Vamos lá, preste atenção na música então. Vamos lá, assim, ó. Eu vou passar primeiro. Pera aí, vou ensinar para eles. Depois a gente vai cantar, tá bom? Vou ensinar para vocês aqui. Preste atenção para vocês ajudarem a gente também. Vale sim, vale sim. Vamos lá então, gente aqui, vamos lá. A gente vale porque isso é discipular, ensinar para vocês praticarem com a gente. Vamos lá, pera aí, gente. Vamos lá. 1, 2, 3. Pera não. Anda pela cidade, pregando a verdade, é ordem de Jesus. Evangelizar, cumprindo o chamado, corpo de Cristo aperfeiçoado, edificando um a um. Não andar só, Jesus nos manda orar, sair pela cidade e evangelizar. O mundo pra Cristo ganhar, atraindo muitos pra junto do Pai e fazendo os filhos de Deus, pra glória de Jesus, o nosso Rei. Olha lá pra gente assim, ó. Discipulando um a um, discipulando um a um, discipulando um a um, povoando o reino de Deus, discipulando um a um, discipulando um a um, discipulando um a um, povoando o reino de Deus. Escolhidos! Os escolhidos! Os escolhidos! Os escolhidos! Aê! Sem ensaio, sem ensaio, hein? Agora é a Vera. Agora foi só ensaio esse. Calma aí, gente. Não desçam. Não desçam. O nome das pessoas que iniciaram a gincana. Ó, um povo dividido não subsiste, hein? Vamos lá, hein? Galera, então olha só. Do início, no grupo laranja, nós tínhamos, então, Yasmin, Yasmin tá. Moisés, Milena, Lívia, Wellington, tá? Elaine, Caio. Ah, tá lá o Caio, não tava vendo. Tá, e do início, os discipulados eram, então, Bernardo. Bernardo tá na intercessão do sono, ó. É o B. Tá. É o B. Ele Gente, foi orar é pela o B. igreja. E Amanda. Tô aqui. E a Amanda, vamos lá. Moisés, fala o nome dos discípulos teus aí, todos agora que ficaram. Tá aqui, Esse. Vamos lá. Faltando gente. Meio do percurso, alguns desviaram. Vamos lá, vamos ver. A gente encontrou eles. Só que não tá nome de todo mundo ainda. Vitor, tá aí? Tá. Elis? Tá aí. João? Cláudio, desculpa. CH? Arielle? Aline?
foi difícil, mas ganhamos Rita. pra Jesus. Guilherme. Muri. Guilherme tá. A Muri tá nos trabalhos, servindo. A Muri tá A Muri é na Marta. retaguarda. Vera. 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 A Muri tá sendo Marta pra gente. É a Vera. Lidiane. Lidiane tá lá. Seu Chico. Gislaine. É Gislaine, né? Alcemir. É Cris. A Cris tá Ah, ali. tá ali. Rodrigo. Rosane. E Elizabeth. É. Tem a Lidiane. Tem a Rafaela. Calma. As pessoas que eu já falei o nome, pode descer. E quem eu não falei, quem não foi chamado, Nosso versículo. A gente tem um versículo. quem vai fazer o versículo? Pode estar aqui, tá aqui. Rafaela e Rogério. Lidiane. Não chamou a minha filha, né? A Bombom, tem a Bombom. E Rafaela. Aqui, ó, pode anotar aqui. Tem mais gente. Tem mais aqui. É porque não deu tempo. Só anota aqui, gente. Dayana. Wellington, Qual o nome da senhora? A Dona Maria do Carmo. Maria do a Bombom, Lidiane. Vá. Lidiane. Helena Lidiane. É pra falar assim. vai. e Rafaela. Já. Aqui não tá só. Rafaela, Lidiane. Rafaela botou? Lidiane também. Lidiane. Já tá? Tá. É só isso aqui então. Mais 7. Fechou. Pessoal, a Amanda lembrou aqui a gente A gente cumpriu do versículo. A equipe laranja vai começar então, tá? Falando, qual que era a pergunta, Gê? Qual que é a passagem que se cumpriu no grupo, tá? Aqui no retiro, que falasse sobre o discipulado. Vai do meu lado, vai. A passagem que fortaleceu a nossa equipe para conseguir muitos discípulos para o Senhor foi Atos 2. E diz o seguinte, cadê o meu discípulo? Fica aqui. 42 na versão NVT para facilitar para os discípulos que estão chegando agora. Ele vai dizer, todos se dedicavam à oração, de coração, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Essa parte eu vou pular, tá? Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Vocês são lindos! Oh! E a cada dia, a cada horinha passada, o Senhor foi acrescentando os que iam sendo salvos à equipe dos escolhidos! Amém, foi o nosso versículo. Bom, cumpriu então todas as atividades, tá? Depois a gente coloca ali e faz a soma dos pontos. A equipe azul ou lilás, qual que vai vir falar o versículo? Azul, vamos lá. A equipe campeã, azul, vamos lá. Pode ser. Eu vou falar só o versículo, não vou falar o livro todo, né, Amanda? Só o versículo. O versículo que eu falo. Pode falar
o versículo. É uma passagem, ué. O versículo é uma passagem. Não entendi nada que o Guilherme falou. Guilherme tá emocionado, não entendi nada, Guilherme. Vai. Como que é isso? Não, tá preparado. A gente é os 300. Isso aí. Juízes 8:4, muito conhecido pelo pastor Luiz, né? Que diz o seguinte: vindo Gideão ao Jordão com os homens, com os 300 homens que com eles estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E assim... Não dá o glória não, segura o glória aí. Segura o glória. A gente procurou usar essa passagem, até porque tem a ver com o nome, né? E tem versículo que se cumpriu no nosso grupo. Tem um contexto, Calma aí. A gente não escolheu a esmo. Não ouve a voz de fora, não. É verdade. Então, a gente escolheu esse versículo até porque tem a ver com o grupo. E a gente foi percebendo que a maioria dos que foram pegos, né, pelo Guilherme, pelo Wendel também, que estava encabeçando o grupo, eles nos animou, né? Como Gideão conduziu aquele grupo com coragem, com perseverança, com um espírito de liderança realmente, eles com o ânimo deles nos levaram também, nos animaram a estar aqui, né? Mesmo cansados, mesmo não querendo, desanimado para a gincana, ele nos animou. Cada pessoa que foi pega assim, por aí, foram pessoas que não estavam querendo participar, mas o grupo levou a gente, por mais que seja pequeno, tem qualidade, né? E então... Lucas? Diego? Calma aí. Segura o glória. E Lucas, a gente sabe, né, que com Deus ele livra com muito ou com pouco, né? Mas pouco. Que o poder de Deus seja aperfeiçoado. Rapaz, se for pouco, Deus glorifica mais ainda. Aleluia! Mas é isso aí. Tarefa cumprida dos 300. A equipe do laranja. Do laranja não, do lilás. Momentos do discipulado. Amém. Momentos do discipulado. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma passagem aí que marcou. Vai perder ponto, hein? Vai perder ponto aí, hein? Silêncio. Amém. Uma passagem que marcou um pouco o nosso grupo aí, né? Durante os dias, né? Do retiro, né? A gente vai se reunindo, né? A gente vai lembrando da gincana e vai nos fazendo manter unido, né? E um dos propósitos que a gente teve, né, era levar o evangelho. Um dos propósitos do discipulado não é ficar juntar as pessoas, né, para a gente fazer grupinhos, né, mas é continuar expandindo o evangelho, né? E isso foi uma das coisas que marcou o nosso grupo. Está em 1 João 1:3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém. A gente entendeu, primeiro, o nosso grito de guerra e o nosso louvor, né, ficou bem amarrado nesse sentido, né, do depois do discipulado, né, a questão do pregar esse compromisso. E a gente teve um testemunho, né? Que eu evangelizei o Robert, mas não dei continuidade ao discipulado com ele. Então ele se desviou no caminho, nem sei para onde foi parar. Então ele está ali, ele é só um visitante. Então não conta, né? Então se desviou. Houve uma quebra de fidelidade, né? Ou seja, esse casal tem que ser discipulado aí, né, gente? Tem que ver isso aí.
Então, teve um mau testemunho, mas a gente entende que o discipulado deve ter continuidade e tem uma finalidade, né? A gente recebe para conceder a outros para um propósito, que é ter comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então é isso. O Robert, se vocês verem por aí, fala que a gente está procurando ele. A Aline também, né? Esse povo tem que se converter para poder ser benção. Amém? Amém. Como é que é o nome do nosso grupo? Momento do discipulado. Ei. Muito bom. Tarefa cumprida. Então a gente teve as 3 equipes cumprindo as tarefas. Agora a gente vai levar para a comissão organizadora para fazer a contagem dos pontos. E no final da ceia, a gente divulga o resultado. Lembrando, dentro da Igreja Ramá, é a primeira condução que a gente faz de gincana. Particularmente, eu acredito que a gincana ela está caminhando junto com o retiro. A gente sabe que o tempo aqui é curto e a gente sabe que alguns puxam mais a liderança para fazer as atividades, né? E dentro de cada particularidade de cada grupo, né, a gente vê o grupo Lilás, né, caminhando sempre junto desde o início, puxado aí pelo Maurício principalmente. A gente vê o grupo Azul muito focado nas atividades. E a gente vê a equipe Laranja ressurgindo das cinzas. Lembrando, né, que a equipe Laranja é a única equipe que foi penalizada, né, dentro das atividades e que faz parte. Como no futebol, né, Gabriel? Nem sempre a melhor equipe é a vencedora. Mas a gente sabe que as equipes estão bem direcionadas pelos seus líderes, né? E que vença o melhor, né? O que cumpriu as atividades aí, que deu valor também, né? A gente agradece, eu e a Jennifer, por vocês terem nos respeitado dentro das atividades. Algumas regras, né? Principalmente na queimada. Estava fora, estava dentro, não estava. Mas que vocês souberam respeitar as nossas decisões. A gente agradece muito pela participação de vocês. E a gente entende também que a gincana ela é importante dentro do retiro. Como eu falei no primeiro dia de oração, que eu orei, o primeiro dia de retiro, para tu juntar o pessoal da gincana, é difícil, porque muitos tiveram lutas para estar chegando até o retiro. E às vezes, quando tu chega aqui, tu quer só desligar mesmo, né, do mundo lá fora. O nome já fala, né, se retirar e tá bebendo um pouco mais da palavra. Então, a gente agradece, né, eu e a Jennifer. Obrigado, Gabriel, por ter confiado a nós aí essa missão de fazer a gincana. E Deus abençoe todos vocês. Acho que a gente aprendeu também com a gincana de como os nossos líderes sofrem para discipular, como tem pessoas que tentam enganar o discípulo, o discipulador, né? Às vezes marca, não vai, às vezes dá desculpa, né? E acaba tirando aí muitos afazeres de prioridade do nosso líder. E então valorizem, gente, valorizem os líderes. Muitos daqui eu já tenho acompanhado a caminhada, né? Principalmente a do Maurício. A gente foi no primeiro retiro lá no Sul, o Maurício estava lá. A gente foi no Rio, estava na época ajudando a roçar até antes. O pessoal que ia antes lá era o Moisés e o Maurício, né? Vocês iam antes lá até do retiro para ajudar a roçar, limpar tudo lá, o espaço do sítio, para estar recebendo as pessoas. E com certeza Deus já tem honrado e vai honrar muito mais ainda os irmãos. Eu senti muito forte isso e quero falar,
para o pessoal de Pelotas, a perseverança. Moisés, persevera, que Deus realmente, como o Gabriel falou, tem uma palavra sobre essa igreja lá e está mandando mais pessoas para essa igreja e que realmente a gente possa estar preparado para receber esses irmãos. Obrigado, tá, gente? Amém. Ô, glória. Ô, glória. Oi? Já vamos chamar as crianças também. Uma salva de palmas, então, para o casal e para a Amanda, que sustentaram as nossas gincanas. Glória a Deus. Tem criança aí, diz amém. Tem criança aí, diz amém. Então vamos lá com as crianças, a tia Jennifer. Cadê o povo de Santa Cruz que vai louvar? Para a gente dar sequência aqui ao louvor, depois a palavra, depois a ceia. Tem aí o povo? Cadê? Tem o povo de Santa Cruz? Senão vamos daqui mesmo, hein? Aleluia. Aleluia. Que bênção, hein? Quantos discípulos feitos, hein? Amém? Amém, meus irmãos? Paz do Senhor para todos? Paz do Senhor, gente. Vamos lá comigo assim, discípula. É outra. Amém. A gente vai chegando ao final, né, de mais um retiro, né, e a gente vai agradecendo a Deus pelo privilégio. Passou tão rápido, né, e a gente não deu tempo de... Parece que 4 dias é muito, mas na prática é pouco, né? Mas a gente vai louvando ao Senhor por esse privilégio de a gente estar aqui, junto com os irmãos, né? Conhecendo alguns, revendo outros, e vai ficando aquela saudade, né? A gente vai acumulando, né, mais experiências, e isso com certeza vai fazer a diferença lá na frente. A gente percebe que a gente não está sozinho, né? Então essa é a nossa alegria, saber que a gente tem uma família de irmãos, né, mesmo distante, quando a gente se encontra, apesar, né, de todas as dificuldades, porque quando a gente se reúne como igreja, né, a gente vai ter o Senhor nos aperfeiçoando no meio dessa unidade. A gente tem o nosso adversário trabalhando também, querendo nos separar, a gente tem o Espírito Santo trabalhando para nos unir, né, e no meio disso tudo, a nossa escolha, né? Com quem que a gente vai se aliançar, quem a gente vai ouvir. E no final de tudo, a gente vai entender que o propósito de Deus sempre foi esse, né? De formar uma família de filhos semelhantes a Jesus. Amém? E a gente precisa aprender em cada situação, em cada experiência. E algo que eu sempre me lembro dos retiros, né? A gente sempre falava isso lá no Rio. E eu quero dizer também, né? Quando a gente voltar para a nossa realidade, a gente sair e voltar para a nossa casa, a gente vai perceber que as coisas continuam do jeito que nós deixamos, né? Mas nós mudamos alguma coisa, algo em nós mudou. Quem mudou fomos nós, né? Então a gente vai levar para os nossos aquilo que a gente recebeu, né? Então que cada um guarde o que recebeu, não perca isso, e que de alguma forma você possa somar na vida dos irmãos que não puderam vir, né? Muitos, por algum motivo, não puderam vir, mas nós estamos aqui representando a muitos outros que não estão, amém? Então, que você se sinta privilegiado. Muitos gostariam de estar aqui e não puderam, amém? Talvez você esteja aqui e nem queria estar, mas, por outro lado, sinta-se privilegiado porque Deus escolheu você para estar aqui, amém? Por algum motivo, a gente vai entender lá na frente. Oh, glória. Tá parecendo aquele programa, talk show, né? Fala, viu? Mais ou menos nisso aí.
Então a gente louva a Deus porque fomos escolhidos para estar aqui. Não entendeu. Agora era a hora, né? Então, graças a Deus, graças ao Senhor que nos escolheu e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, amém? Então, vamos colocar de pé os que quiserem, puderem, né? Nós vamos louvar ao Senhor nessa manhã, né? Adorando a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Então você vai fazer o seguinte, já que nós somos um, amém? Somos um? Amém. Então diga para o irmão assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Diga para ele assim, ó: como fruto desse novo coração, aleluia, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Diga pro irmão: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso com o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, querido irmão, querido irmão. Aleluia. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vale um glória a Deus aí? Vale um aleluia? Amém. Vamos tomar os nossos lugares.
Sei que é a alegria da gente cumprimentar. E a gente estamos nesse último momento aqui, pelo menos, de retiro. Depois nós vamos cada um para nosso lar, para nossa casa, mas levando um pouquinho daquilo que Deus nos deu aqui. Aleluia. Feche seus olhos aí onde você está. Nós vamos adorar a Deus e glorificar o Senhor que vive e reina. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Então desocupe a sua mão. Vamos dar a nossa melhor salva de palmas ao Senhor. Eu quero tentar cantar uma canção aqui. Não sei se você conhece, mas me ajude a louvar ao Senhor. Se você puder fechar os seus olhos. Se não conhece a letra, medite na letra dessa canção. Se você conhece, você vai poder louvar ao Senhor nesse momento. Amém? Amém ou não amém? Feche seus olhos e diga comigo assim, ó. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Mais uma vez, te amo, Deus. Te amo, Deus. Feche seus olhos. Diga ao Senhor, juntos assim, ó. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Cante comigo, todos juntos. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Aleluia. Comigo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga a tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a
Só as vozes comigo, vamos lá, só as vozes. Em todo tempo tu és tão mais uma vez, és fiel, só tu és, Senhor. És fiel em todo. Coloca a sua mão no teu coração, diga comigo assim: tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Aleluia. Glória a Deus. Podemos sentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. Aleluia. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Tem aquela aguinha? Se tiver aqui, eu agradeço. Amém. O tema da nossa palavra essa manhã é a qualidade do discipulado será provada na emancipação. Repetindo, a qualidade do discipulado será provada na emancipação. Vamos tentar entender um pouco desse contexto. Imaginem um pai e uma mãe educando um filho. E o filho, com 35 anos, dentro da casa dos pais. Não é capaz de trabalhar, não é capaz de estudar, não é capaz de fazer nada. Fica na aba do pai e da mãe. Isso foi uma educação de qualidade? Não. Agora você imagina, né, um filho que talvez entre os 20 e 35 anos casou, né, ou uma filha, teve filhos, cuida dos pais, ajuda, é trabalhador, tem o seu salário, ama sua esposa, ou seu marido, ou seus filhos, né, dá bom exemplo, um caráter cristão. Esse foi bem discipulado, educado? Esse foi. Então, quando que nós vamos saber se o discipulado foi de qualidade? Quando se emancipar. Se a gente tiver discípulo durante 50 anos
e ele não conseguiu se emancipar da gente para conseguir fazer novos discípulos, caminhar, dar frutos, talvez seja um sinal de que a gente não discipulou. E muitos discipuladores também não amadurecem. Eles ficam, discípulo dependente. Então, ele não se preocupa com a qualidade do discipulado, ele se preocupa em ficar o tempo todo em cima do discípulo, e o discípulo não consegue fazer nada. Ele, infelizmente, não foi bem discipulado, ele foi mal discipulado, ele não é capaz de ler a Bíblia, ele depende do líder sempre. Eu não consigo nunca entender a Bíblia. Tem 10 anos de igreja, 10 anos sendo discipulado, mas não lê a Bíblia. Fala assim, você discipulou alguém? Você evangelizou alguém? Não, ninguém. Mas ele está na aba do líder. O líder está o tempo todo tentando empurrar ele, mas ele não se emancipa. Ele não corta o cordão umbilical do líder, e ele acaba ficando ali pesado, gordo, a igreja, engordando, sendo sempre ali coitadinho, não presta atenção em mim, mas eu preciso, mas. E ele também não foi estimulado, ou também ele não amadureceu. Então, um discipulado de qualidade, ele é do líder para o discípulo e responsabilidade do discípulo para o líder. A responsabilidade não é só do líder, a qualidade do discipulado, ela vai ser provada na emancipação. É quando ele se emancipa. A qualidade de uma educação de um pai e de uma mãe vai ser provado quando o discípulo ou quando o filho criar asa. Aí nós vamos saber se o discipulado foi de qualidade, se a educação do filho, se o filho também foi obediente, se ele aprendeu, se ele cresceu, se ele amadureceu. Mas enquanto ainda está na aba dos pais, enquanto ainda está na casa dos pais, ainda não foi provado. Ele ainda não sabe se está preparado para o mundão. E Jesus percorreu esse caminho, Jesus, ele foi primeiro ele se batiza, dá início ao ministério dele, vai ao deserto, fica 40 dias sendo tentado no deserto, volta, aí ele começa a chamar os seus discípulos. Aí Mateus 4, Lucas 4, ele começa então a chamar os discípulos, os pescadores, vai passando aqui e ali, vai chamando discípulos. Lá em Mateus 10, ele faz o primeiro estágio, Ele voltando lá a Cafarnaum, na região da Galileia, ele fala, agora é o seguinte, rapaziada, vocês vão de 2 em 2, eram 70 mais ou menos, ele falou assim, vocês vão agora de 2 em 2, e vou dar umas instruções para vocês. Vocês vão, quando chegarem a uma casa, digam que a paz haja nesta casa, se não for bem recebido, sacode o pó da sandália e vai para a próxima, Vocês vão em várias regiões, vão pregando de 2 em 2, vão levando o evangelho, vão curando, eu vou dar autoridade para vocês, vocês vão libertando, curando, expulsando demônios, assim como vocês me viram fazer, E aí você vai lembrar Mateus 4, quando Jesus começa a chamar os discípulos, Mateus 5, 6, 7, o Sermão do Monte, Mateus 8, 9 e 10, Jesus já começando a caminhar, no 10, vai, estágio docência, E aí ele faz então o primeiro voo dos discípulos. Eu costumo dizer no futebol que é muito duro um pai e uma mãe, o filho que é atleta, muitas vezes, com 9 anos já sair de casa e viver sozinho. Então, às vezes é necessário o quê? Passa uma semana no clube, volta para casa. Depois passa uma semana no clube, volta para casa. Esse tempo de estágio docência. Daqui a pouco o Caio, e a Lívia vão estar aí, passando uma semaninha lá no Rio, volta, sem os pais. Aí já é um sinal de que está começando a voar. Nós tivemos uma ministração esse ano que eu lembrei bem disso, foi quando Moisés, que foi quem cuidou da arca, não foi, Moisés? Só para ver se estão atentos. Aquela velha piada, para ver se vocês estão atentos. Noé, quando a chuva baixou, o que o Noé fez? Solta. E aí o que acontece? A pomba vai, mas volta. Depois ela vai, traz um raminho. Depois ela vai e não volta mais. Assim deve ser o discípulo se emancipando. Vai, sem mim agora.
volta. Correções, orientações. E aí, como é que foi a experiência? Vai. Agora vai de novo. Volta com um raminho. Volta com experiência. Está mais maduro. Agora vai. E agora faz, discípulo. Segue. Ah, mas então chega uma hora então que você não tem mais líder. Não. Você vai sempre caminhar, mas a diferença é que uma criança continua tendo pai quando é adulta. Eu tenho pai, eu tenho mãe, mas eu agora já não estou todo dia, depois não dependo mais financeiramente deles, não dependo também mais da comida deles, não dependo mais ali, mas eu ainda os ouço, né? São meus pais. Eu tenho o meu pastor, que é o pastor Érico, mas eu estou lá no sul, vejo ele talvez 2, 3 vezes ao ano, mas toda semana sentando o dedo naquele zap às segundas-feiras e passando o relatório para ele, o relatório das igrejas do sul, o relatório nas outras. Eu não consigo escutar o relatório da Ramada às sextas-feiras à tarde, mas procuro sempre baixar, colocar, até se conseguir depois às vezes no Spotify, me ajuda mais até do que o próprio YouTube, né? Aí eu consigo escutar mais, mas também no YouTube, coloco ali também. Agora a gente fez um novo plano que minha internet pega o YouTube, então vou conseguindo escutar um pouco mais no YouTube, e aí assim eu vou me atualizando dos irmãos, né? Também, assim como o pastor Érico também vai se atualizando quando vai escutando, né, os relatórios, as rádios, enfim. Então, continuo prestando. Aí de vez em quando, né, vem uma cajadada. Sim, pastor. Ah, não, tá, entendi. Então tá. A maioria dos relatórios é ok. Siga. Amém. Aí você sabe que a coisa está saudável. Se identificou aí, né, pastor Nilson? Né? Quando está assim, está tudo bem. Quando vier um e-mail, quando vier um escrito um pouquinho maior, você toma um golinho d'água e se prepara. Aí vem a orientação. Mas estamos emancipados, estamos continuando a obra aqui no Sul. Então, a qualidade do discipulado, ela vai ser provada na emancipação. Vai ter um período de amadurecimento, de idas e vindas, mas depois vai. E assim vai ser provada. Foi assim Jesus com os discípulos, foi assim também os próprios apóstolos, né? O povo foi se espalhando para Samaria com a perseguição, o povo foi se espalhando, né, para a Síria, lá para a Turquia, lá para a Grécia, né? E à medida que tinha alguma outra coisa a mais, aí sim, os apóstolos iam lá, supervisionavam, voltavam, e assim é a obra. E aí, eu gostaria de trazer aqui essa leitura para 1 Timóteo, porque as cartas de Timóteo e Tito são conhecidas como cartas pastorais. É sempre importante a gente contextualizar aquilo que a gente vai ler, para que os irmãos que não conhecem saibam o porquê está escrito o que está escrito, e também para que a gente possa deixar o Espírito Santo revelar, apesar às vezes dos erros dos pregadores. Então eu procuro sempre contextualizar, dizer os dados históricos, geográficos, dizer quando acontece, o contexto da carta, quem escreveu, o que acontece, ou do livro, ou do capítulo, onde estamos, para que isso facilite aos irmãos a compreender a palavra e não aquilo que o meu coração quer falar, né? Então, o livro de Timóteo, nós temos 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são conhecidos como cartas pastorais. Pastorais de quem? De Paulo. Paulo, pastor, né, ele discipulou o Timóteo e discipulou o Tito. Até que chegou um dia que o Paulo estava indo lá para a região da Macedônia, né, região da Galácia, estava indo fazer a obra por lá, e aí ele ficou ocupado com a obra lá na Macedônia. Então ele, percebendo que ia levar mais tempo para fazer a obra lá na região da Macedônia, ele fala: a igreja de Éfeso está pegando fogo, preciso deixar alguém para tomar conta da igreja de Éfeso. Quem que eu vou comissionar? Jovem Timóteo. Vai você, varão? E aí o Timóteo foi, sendo jovem, a gente não sabe a idade exata, mas acredita-se que tem por volta de 25 anos de idade, Timóteo, quando vai dirigir uma igreja de Éfeso, que é a igreja que desafiou muito o Timóteo. E o Tito, lá em Creta. Então, o Timóteo foi cuidar da igreja de Éfeso, o Tito foi cuidar da igreja lá de Creta, e o Paulo seguiu lá a obra feita na Macedônia, né? E o que é uma carta pastoral? Carta pastoral é uma carta de orientação. O Paulo tinha participado, né,
da edificação da igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito rica, Éfeso era uma cidade, né, ali próximo da Grécia, onde tinha também muita idolatria, né, tinha a deusa Diana dos Efésios. Então, era cultural também ali, Grécia, naquela região, as pessoas tinham deuses. Então, para tentar compreender um pouco mais a época. Na época, as pessoas elas tinham, né, por hábito de crescimento na cultura greco-romana, Grécia e Roma, adorar muitos deuses. Então tinham vários deuses. Era diferente do povo de Israel, que cresceu numa cultura monoteísta, um Deus. Enquanto que greco-romano era politeísta, vários deuses. Então, né, era Baal, era Diana, era Astarote, era Quemos, os povos ao redor de Israel tinham por hábito a adoração de vários deuses, né? E uma cultura diferente. E, obviamente, Deus, né, ia usar aquela circunstância para levantar Paulo, levantar Pedro, levantar os apóstolos. Deus levantou uma perseguição muito grande em Jerusalém, justamente para espalhar. Então, Deus, às vezes, levanta essa perseguição para espalhar, como foi em Santo Amaro, né? Levantou a perseguição no alojamento para ir para a praça, né? Quero espalhar. Então, Deus tem sempre seus propósitos. E ali o povo foi se espalhando, Paulo foi fazendo as suas viagens missionárias, né, para também plantar igrejas. Algumas delas ele ficou mais tempo, 1 ano e meio, por exemplo, plantando a igreja de Coríntios, mas outras delas ele passou rapidamente. Teve vezes que ele ia, e geralmente o que Paulo fazia? Chegava na cidade e ia à sinagoga, né? E aí quando chegava ali àquela sinagoga, às vezes não era bem recebido, perseguido, né, foi apedrejado, jogado para fora. Tinha lugares que recebiam, lugares que não recebiam. Então vai assim, vai ter lugares que você vai levar e não vai acontecer nada. Vai ter lugares que você vai parar na beira de um rio para orar, vai aparecer uma Lígia, né? Então a gente nunca sabe, a gente tem que estar indo. E diante da segurança, se você fizer sempre o mesmo caminho, as mesmas pessoas, o mesmo trajeto todo dia na tua vida, quem que você vai conhecer diferente? Que lugar que você vai visitar diferente? Quem você vai conhecer, falar, ou visitar, ou fazer alguma coisa. Então, é necessário, às vezes, quebrar isso, né? Hoje eu vou pegar um ônibus. Não, hoje eu vou de Uber. Não, hoje eu vou com o meu carro. Não, hoje eu vou fazer um caminho diferente. Não, hoje eu vou tomar um café na casa de um irmão diferente. É sempre oportunidades que a gente deve procurar como povo de Deus. Mas tem muitos que entram naquela rotina, naquele mundinho mais confortável, sempre fazendo tudo. Enfim, assim foi crescendo ali o reino de Deus. E a igreja de Éfeso era uma igreja que ela estava passando por alguns momentos delicados. E Paulo estava muito preocupado. Por quê? Porque tinha muito crente velho na igreja de Éfeso. Vamos entender que naquela época a igreja não era como é hoje, um templo onde as pessoas se reúnem num lugar só. Naquela época, as igrejas que eram plantadas eram conhecidas como casas-igrejas. Assim como a igreja primitiva, assim como a Ramá é também. Casas-igrejas. Então tem célula aqui, célula ali, célula aqui, célula ali, célula aqui, célula ali. E aquele corpo ali em Éfeso são as igrejas de Éfeso. E o que acontecia no contexto da igreja de Éfeso? Acontecia que os crentes velhos estavam atrapalhando os crentes novos. Acontecia que haviam mulheres muito ricas, com muito dinheiro, que iam desfilar na igreja e não estavam ali cooperando com a obra. Acontecia que, assim como na igreja de Coríntio, por exemplo, ou na igreja de Roma, né, muitos judeus, os judaizantes, eles queriam fazer o povo voltar para a circuncisão, voltar para a lei, voltar para hábitos de alimentícios, por exemplo, e festas, festa do tabernáculo, festas dos pães asmos, as festas que eram feitas. Então, o que acontecia? O povo judeu não recebeu Jesus como Cristo, matou Jesus. Então isso fez com que, como a gente conhece na palavra, fosse enxertado no povo judeu os gentios. Então a salvação foi para todos, como diz no profeta Joel. E com isso, o que acontece é que a salvação então vai para todos. Vai para judeus e vai para gentios. Vai para judeus, vai para gregos, né, como em algumas traduções. E aí com isso o evangelho se espalha para todos, todos aqueles que receberem. E aí Paulo ia lá e plantava isso numa igreja. Mas aí através de cartas ou através, né, de relatórios que Paulo recebia, determinada igreja, ali estão voltando para a lei.
Então esse era o problema da igreja de Roma. Paulo nunca tinha estado na igreja de Roma, não foi ele que plantou a igreja de Roma, mas ele sabia que na igreja de Roma estavam querendo voltar para a lei, estavam querendo forçar a lei, a circuncisão, aos hábitos alimentícios dos judeus, as festas dos judeus, e estavam colocando como condição de salvação. Por isso que você vai ler, principalmente na parte ali, Romanos 5, 6, 7 e 8, Paulo vai atacar bastante essas questões da lei. E aí o Paulo estava preocupado com a igreja de Éfeso. Por quê? Porque os crentes velhos da igreja de Éfeso também começaram a se entortar, como muitas igrejas. Se você pegar, por exemplo, igrejas muito tradicionais no Brasil, Assembleia de Deus, que é a Madureira e Belém, a sua raiz, hoje já se distorceu um monte, Quadrangular, se distorceu um monte. Você pega igrejas tradicionais, batistas, muitas se distorceram, né? Enfim, então, muitas igrejas, com o tempo, vai trocando o povo, e aí o povo vai trocando hábito. Quando você não vai discipulando bem, com qualidade, a palavra vai se distorcendo, a palavra vai se perdendo. À medida que por exemplo, o pastor Érico, e aí a gente o segue porque ele é cristocêntrico, ele é bíblico. Você percebe na pregação do pastor Érico o centro como Bíblia, o tempo todo Bíblia, fazendo o povo ler o calendário, fazer os irmãos se discipularem através do calendário, se preocupando. Ele me pergunta sempre: Gabriel, os irmãos estão lendo o calendário? Os irmãos estão acompanhando o calendário? Por quê? Porque isso é uma preocupação da saúde, que alimento aquele povo está tendo naquele discipulado. Mas muitas igrejas estão deixando isso de lado. Abrem a Bíblia, vê um versículo e sai pregando qualquer outra coisa, mas nada a ver com a Bíblia, né? E isso vai fazendo com que o povo se perca, o povo vai deixando de orar, vai deixando de ler, e aí a saúde espiritual e a qualidade do discipulado vai se perdendo dentro da igreja. Vai chegando mais gente, o povo vai chegando, Deus vai enviando mais gente, as igrejas vão ficando numerosas, mas de pessoas vazias, de pessoas sem qualidade. E aí o que você vai acontecer? Vai começar a pesar a obra para os líderes, porque não foi feito. Assim como um filho que com 35 anos não saiu de casa, é pesado para o pai e para a mãe. Ele não amadureceu, não cresceu, ele ficou pesado dentro daquele lar. Então, quando isso começa a acontecer, né, os pastores têm que se preocupar com a saúde espiritual dos seus discípulos, se preocupar com a qualidade do discipulado. Eu não posso nem enumerar aqui, o meu discipulado com Taylor, com Moisés, é infinitamente inferior ao meu discipulado que eu faço hoje com o Lindomar, né, do que eu fiz com o Rogério e Edilane. Por quê? Porque eu também amadureci, eu também passei a estudar mais profundamente a Bíblia, né, as questões teológicas, geográficas, históricas, e aprofundar mais meu estudo. Fui ficando, obviamente, mais maduro, experiente. Então, fiz muito errado no início, principalmente da minha caminhada pastoral, né? Mas, né, a gente, estando ligado, vai tendo tempo de correção de rota. Mas quando a pessoa chega, você percebe, tem cristãos que se você conversar 10 minutos com ele, ou pedir para ele orar, você vai perceber que ali o discipulado está torto. Ali tem um evangelho meio torto. Tem igrejas que você vai hoje que você percebe o evangelho torto, totalmente fora dos padrões bíblicos, cristocêntrico, das cartas paulinas e dos evangelhos, né? E quando isso acontece, a gente se preocupa. E era exatamente esse o contexto da igreja de Éfeso. A primeira geração dos Efésios foi discipulada e ensinada com o evangelho genuíno. E Paulo ensinou, mas Paulo seguiu viagem, deixou ali o povo. E os crentes velhos começaram a, com o tempo, distorcer. Eles não tinham, como a gente tem aqui, a palavra, né? Eles não tinham a Bíblia como a gente tinha. Eles iam dando sequência àquilo que receberam, né? Mas começou a se perder. Então, quando ele começa a se perder, qual a estratégia de Paulo, né? E movido pelo Espírito Santo? Timóteo, vem cá, meu parceiro. Seguinte, meu discípulo, a igreja de Éfeso está tendo uns probleminhas. Lá na igreja de Éfeso está tendo vários problemas, né? E eu preciso que você mantenha firme a sã doutrina. Então, o centro da carta de 1 Timóteo é para que Timóteo, né, se preocupe e tente manter e lutar para que a sã doutrina, o genuíno evangelho, seja mantido, papá com qualidade, discipulado com qualidade, porque os crentes velhos estavam atrapalhando os crentes novos
distorcendo a sã doutrina, contando genealogias, contando fábulas, contando um monte de coisas, né, como hoje também acontece em várias igrejas. E se você não se preocupar de qualidade, de discipulado para discipulado, discipulado para discipulado, quando chegar na 4ª geração de discipulado, essa doutrina se perdeu. Por isso que a gente vai provar a qualidade de um discipulado na emancipação. É quando emancipa, é quando o cara está indo sozinho. Você está vendo lá, e aí o pastor Érico sempre fala isso, né? Que ele não sai botando a mão em qualquer cabeça para ungir. E isso também Paulo fala aqui no capítulo 5, né, da carta de Timóteo. Paulo fala isso, Timóteo, não sai botando a mão na cabeça de qualquer um, não. Não sai ungindo qualquer um pastor, não. Não é assim, não. Mas hoje, né, eu preciso segurar esse irmão é uma bênção aqui na igreja, eu preciso segurar ele de um jeito, olha, e o irmão está doido para receber o título de pastor, de ministro, de apóstolo, então ele fica ali porque ele quer o título, e o cara vai lá e põe a mão na cabeça de qualquer um, e as igrejas estão indo de mal a pior na sã doutrina, a palavra distorcida, o proceder cristão está se perdendo, e vai sendo uma vergonha para o evangelho, o que a gente está vendo hoje na igreja, né, cristã no mundo todo, não é só no Brasil não, mas isso também, né, foi colocado por Cristo, no final a apostasia, o amor se esfriando, né, a sã doutrina, o evangelho já não sendo mais pregado, né, e a gente vai ver isso acontecer cada vez mais, mas é exatamente isso que Paulo está tentando assegurar para o Timóteo. Então o Paulo está indo para a Macedônia, fala para o Timóteo, Timóteo, você vai cuidar da igreja de Éfeso. E só que é o seguinte, você vai ver que não vai ser fácil não, tá? Tem muito crente velho, os caras vão te testar, os caras vão tentar te empurrar a lei de volta, né? Mas não cede não, aguenta firme, né? E Paulo escreve essa carta. Lembrando que a carta ela é pessoal, então a gente vai ler que ela é pessoal, mas a carta era lida para toda a igreja. Então Paulo também empodera e transfere a autoridade espiritual para Timóteo. Paulo reconhece a autoridade de Timóteo, tanto é que no capítulo 3, Paulo vai falar sobre, né, a escolha de novos presbíteros, de novos diáconos, né, e aí isso envolvia, então, era um jovem de 25 anos, pastoreando uma igreja com pessoas de 40, talvez 45, 50 anciãos, pessoas com muito mais bagagem e experiência, que teriam que reconhecer a autoridade do jovem, e por isso Paulo escreve na carta, a carta seria lida para todas as casas e igrejas, trazendo essa à luz a autoridade de Timóteo. Então, no capítulo 1, o Paulo vai dar bem para Timóteo a luta com esses crentes velhos, com esses crentes da igreja de Éfeso que se perderam. No capítulo 2, ele vai então dar instruções a respeito do culto. Você coloca oração no culto, hein, Timóteo? Não pede oração, não. Palavra, vai segurando, e ele vai dando as instruções. Olha, tem algumas mulheres, capítulo 2 ainda, que vão se vestir de qualquer jeito, vão querer chamar atenção, não estão nem aí, vão até ser pé de tropeço para os irmãos. Fala para elas não se vestirem assim, não. Capítulo 3, Timóteo, tem que saber escolher bem os grupos que você vai pastorear, os líderes, né, os pastores, os diáconos, e por aí vai. Capítulo 4, toma cuidado com a apostasia, hein? O povo está abandonando essa doutrina, eles estão abandonando de forma que, né, essa doutrina está se perdendo, a apostasia, o amor está se esfriando, né? E aí segue, né, as exortações, capítulo 5, ele vai falar de alguns grupos, né? Então, olha, os idosos você trata assim, as idosas você trata assado, os jovens você trata assim, as jovens você trata assado, os escravos que naquela época existiam, você trata assim. Então, pode reparar ao longo de toda a carta que ela é uma carta instrutiva, é uma carta que Paulo, então, instrui o jovem Timóteo de como dirigir aquela igreja. E aquela seria a grande missão de emancipação do jovem Timóteo. Há uma dúvida, alguns teólogos defendem que Timóteo já era convertido antes de Paulo, porque ele tinha, né, a sua avó Lóide, a sua mãe Eunice, já convertidas, era filho de um pai
era grego com judeu, né? Mas ele já era convertido pela sua avó e pela sua mãe. Então, alguns acreditam que quando Paulo chega ali a Listra, né, onde ele encontra o Timóteo, Atos capítulo 16, né, ele já chega lá e o Timóteo já era convertido, mas chama atenção o proceder de Timóteo para Paulo. Então, Paulo traz e ele se torna, então, filho na fé. Alguns teólogos, a minoria, defende que Timóteo se converte nas mãos de Paulo, né? Eu creio que ele já era convertido, né? Talvez o seu bom proceder chamou a atenção do Paulo na passagem por Listra, e aí o Paulo fala: bora comigo? Vamos comigo, parceiro? Vamos comigo, meu discípulo? E aí Paulo vai ao longo das viagens discipulando Timóteo. E aí diante da igreja de Éfeso, então ele, nesse discípulo, fala: meu discípulo Timóteo, você já conhece o evangelho, você caminhou comigo, você viu o que eu passei, você viu as perseguições, você viu as cartas que eu escrevi, eu estou conversando contigo. Agora, Timóteo, é o seguinte, eu estou indo para Macedônia, eu vou demorar mais tempo por lá, preciso que você cuide da igreja de Éfeso. E Timóteo vai para Éfeso. Como Paulo imaginava que ia demorar mais tempo, então ele escreve a carta de 1 Timóteo para instruir Timóteo como ele deveria proceder para dirigir a igreja de Éfeso. E esse é o contexto de toda a carta. Quando a gente lê o capítulo 6 agora, vai ficar mais fácil a gente poder entender e depois trazer para aplicação nos nossos dias de discipulado, para ver como Paulo termina a sua carta com o último capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo do jugo, escravos em algumas versões, estimam a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Então, o Paulo está falando a um primeiro grupo aqui no capítulo 6, que é mais ou menos o seguinte: imagina o Rafael e o Renato, que trabalham com CH. Eles entram nesse segundo grupo aqui. Olha, e você honra o teu patrão, que é crente também, né? Não é porque ele é seu irmão que você vai tratar ele de outra maneira. Você continua respeitando a autoridade, né? Amando, ainda ele sendo irmão. A gente tem essa mania, às vezes, de tanto conviver, a gente passa a não enxergar mais, né? Como às vezes outras pessoas no trabalho enxergam o patrão, né? E o primeiro grupo, ele está falando o quê? Você, meu irmão, né, minha irmã, que está trabalhando em algum lugar, o seu patrão não é convertido, ele vai se converter através do seu procedimento, através da sua vida. A mesma instrução que Pedro dá lá na carta de 1 Pedro, né? Você ganha o seu patrão, ganha pessoas que estão trabalhando contigo, que não são cristãs, pelo seu procedimento, pela sua forma correta de agir, né? Pela sua forma de se posicionar, ética, moral e de caráter. Muitos cristãos, infelizmente, estão afastando pessoas do evangelho porque entram em empresas e, infelizmente, não têm caráter. Levantam a bandeira, sou cristão, mas não tem caráter. E aí o que acontece? Os patrões: eu não quero ir para a igreja, olha só, contratei um funcionário aqui, se diz cristão, rapaz, o cara só faltou quebrar minha empresa, né? Então a gente tem que estar bastante atento a isso, e essa foi a instrução aqui para esse grupo de Paulo a Timóteo em relação a esses dois passos. Vamos lá para 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, lembra que eu falei que o foco é atacar, né, a defesa dessa doutrina? Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras, ou sã doutrina, do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, em algumas versões vai estar amor, mas em algumas versões evangelho. Mas entenda aqui na minha versão, toda vez que eu falar piedade, entenda evangelho, tá? Que é segundo o evangelho, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e centenas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, que são brigas, blasfêmias, mentiras, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade ou o evangelho seja causa de ganho, aparta-se dos tais. Então ele está falando o seguinte: olha, Timóteo, exorta. Se alguém aí nessa igreja está ensinando algo que não faz parte da sã doutrina, confronta.
não deixa por menos não. Se alguém dentro dessa igreja, se alguém nessa célula, se algum discípulo teu, você tem que fiscalizar a qualidade da palavra do alimento do seu discípulo. Então, se ele não está pregando a sã doutrina, exorta, puxa a orelha. Porque se alguém não está se conformando com a palavra, com o evangelho, com a sã doutrina, vai acabar levando o povo ao quê? A ser soberbo, nada sabe, delira, vai ter briga, vai ter inveja, vai ter mentira, vai ter suspeita, vai ter contendas, vai ter corrupção, e o entendimento está distante do evangelho. A gente tem que tomar bastante cuidado. Esse era o centro da carta. Paulo, Timóteo, confronta os crentes velhos. Olha quantas vezes eu, como pastor, já tomei-lhe umas cabeçadas de ovelha por causa disso aqui. Eu confrontei algumas ovelhas, crente velho, sobre o mau procedimento, o mau exemplo para as ovelhas mais novas, e eu tomava umas cabeçadas das ovelhas, né? Mas firme, sã doutrina, evangelho, sempre zelando pela qualidade dos discípulos. Mais temor do que o Senhor pensa de mim, do que agradar o coração humano. E assim eu louvo a Deus pela vida do pastor Érico, que também é um pastor que zela por isso. E a gente mantém a qualidade espiritual por conta desse zelo do pastor que nos exorta. O teu pastor, o teu líder, ele te exorta, ele te confronta, ele fala o que você não quer ouvir, mas precisa. Ele está zelando pela qualidade do discipulado. Não, mas se você falar isso aí, eu vou mudar de igreja, eu vou para outra igreja que me entende. Você vai ver, você vai perceber, quando essa pessoa se emancipar, você vai perceber, vai botar o pé pelas mãos. É que nem o pai e a mãe que fala para a filha, filha, espera no Senhor, 12 anos está grávida, não viu. O que vai ser daquela criança? É que nem, né, o pai que fala para o filho, filho, você tem que trabalhar. Olha o papai saindo de casa, tem que trabalhar, tem que esperar no Senhor, você tem que honrar, tem que tratar bem como eu trato a sua mãe. Mas o que acontece em outras casas, o pai faz filho, abandona, sai de casa, a criança cresce sozinho, o pai está bêbado, chega em casa, surra a mãe, trai a mãe, o filho cresce, a filha cresce naquele ambiente. O que será que a tendência é reproduzir para o próximo filho? Por isso que a gente precisa apresentar a sã doutrina. E a sã doutrina, muitas vezes, o pastor ou o líder vai fazer papel de pai. O que o pai terreno não fez, porque não conheceu a sã doutrina. Muitas vezes é o líder que vai fazer. Eu falava com o Robert pegou uma grande responsabilidade. E não é fácil, é duro. Por quê? Porque ele vem com os irmãos da Aline e eles vão lá cuidar, zelar, educar, não filhos, mas irmãos, que é duro, porque a tendência é não escutar a Aline, a tendência é não escutar o Robert. Mas eu falava para o Robert, mas eu não tenho dúvidas, que quando eles chegarem nos 25 anos de idade, eles vão pregar de frente, alguém me confrontou, alguém me exortou, alguém me amou, não deixou, porque amar não é só dar carinho, abraços, etc. Isso também faz parte. Mas amar é dar limites. Um pai que não disciplina o filho, não ama. Se o filho está sem correção, não é filho, é bastardo. É aquela famosa situação, o caso com uma mulher que tem já tem filho, eu vou falar assim, ô rapaz, me respeita, cala a boca, você não é meu pai. É bastardo, é difícil, é mais duro. Não é fácil. E isso está acontecendo no meio. Hoje as pessoas se casam, se dão a casamento, é época de Noé. O dilúvio está para acontecer, a volta de Cristo está para chegar. As famílias se destruindo, casamentos se destruindo. E a consequência do discipulado vai se perdendo dentro dos lares. E o que acontece na emancipação? Vai mostrar a má qualidade de educação. Eu louvo a Deus cada chinelada que eu tomei dos meus pais, cada cintada que eu tomei dos meus pais. Eu escrevi uma carta, quando me converti, em 2009, uma carta de mais de 8 páginas, que eu escrevi aos prantos, chorando, pedindo perdão por várias coisas que eu fiz, que eu lembrei da minha infância, e agradecendo. Obrigado por cada castigo que você me deu, obrigado por cada surra que você me deu,
hoje fizeram eu andar firme nos caminhos do Senhor e ser a pessoa que eu sou, vivendo sozinho, sem os meus pais, financeiramente, né, com caráter, trabalhando e tudo. Porque os meus pais, quando eu queria ir para a balada na adolescência, mas os meus amigos tudo vão, mas você não. E eu odiava aquilo, eu brigava com meus pais, mas eles firme. Então pode ter certeza, né, quando um líder te confrontou no Evangelho, né, buscando manter a sã doutrina na sua vida, ele zelou pela qualidade da tua emancipação. Para que você, quando se emancipar e fizer novos discípulos, vai manter essa doutrina com qualidade. Agora, se o líder deixou você solto ou falou o que você queria ouvir, na emancipação é que nós vamos ver a doutrina se perdendo. Amém? E aí, aqui estão os frutos de um mau discipulado, né? Briga, inveja, mentira, tal. E as pessoas, obviamente, não estão preocupadas com o que é eterno, vão estar preocupadas com o que é passageiro. E é justamente isso que ele vai abordar agora na sequência. Então ele vai dizer assim, né? Aparta-se dos tais. 6. Mas grande ganho a piedade com contentamento. Ele está dizendo evangelho com contentamento. O evangelho tem que ser o teu contentamento. E não a casa, e não o carro, e não os bens materiais, e não número. O evangelho tem que ser o teu contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, satisfeitos, né? Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências ou vontades loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Sabe o que ele está dizendo? Vamos entender o contexto. Ele está dizendo o seguinte: aí na igreja de Éfeso, Timóteo, tem pessoas que não estão encontrando contentamento no evangelho, estão procurando contentamento nas riquezas. E é isso que ele está dizendo. Se afasta dos tais, exorta os tais, não se junta com os tais, não deixa esses tais contaminarem os seus discípulos. Porque ele está dizendo, versículo 6, grande ganho é o evangelho com contentamento, que é a carta de 1 Pedro. Ele está dizendo, meu irmão, você vai ser perseguido, meu irmão, você vai sofrer, meu irmão, você vai vai passar por lutas, meu irmão, mas o evangelho é suficiente. Diferente da pregação hoje nas igrejas. Vem para a minha igreja para você ser curado. Vem para a minha igreja para você ganhar seguidores. Vem para a minha igreja para você ganhar pessoas te idolatrando. Vem para a minha igreja para você ganhar dinheiro. Vem para a minha igreja, porque aqui a gente faz o coaching. Você vai se dar bem na sua vida profissional. Gente, isso está aleijando os cristãos. Está aleijando. Porque aí para pensar, o cara entrou porque ele queria cura. O cara entrou porque ele achou que ia melhorar a vida dele profissional. Bota um monte de gente para subir o palco, para falar testemunho de um monte de coisa. E aí a maioria fala, pô, eu estou há 3 anos na igreja, na minha vida nada melhorou. Eu vou sair do evangelho. Como é que ele quer combater isso? Timóteo 6,6. Mas grande é o ganho, a piedade com contentamento. Quando o evangelho for suficiente, você não vai precisar do namorado nem da namorada. Quando o evangelho for suficiente, você não vai precisar do marido nem da esposa para ser feliz. Quando o evangelho for suficiente, você não vai precisar de casa para ser feliz. Quando o evangelho for suficiente, você não vai precisar de dinheiro para ser feliz. Quando o evangelho for suficiente, você não vai precisar de igreja lotada. Quando o evangelho for suficiente, você não vai precisar de número, nem de seguidores. Quando o evangelho for suficiente, você não vai precisar de aplausos. Quando o evangelho for suficiente, você não vai precisar que nada nesse mundo preencha o seu coração. Mas o que as igrejas hoje fazem? Destroem 1 Timóteo 6,6. Você vai ser feliz quando tiver carro, você vai ser feliz quando tiver ganhando dinheiro, você vai ser feliz quando tiver emprego, você vai ser feliz quando casar, você vai ser feliz. E você corre atrás do vento e não encontra. Paulo está dizendo, Timóteo, se afasta desses caras. Isso não é sã doutrina. Pedro vai dizer, vocês têm que manter firme na sã doutrina. A qualidade do discipulado. A qualidade do discipulado vai garantir que o cristão vai ser servo.
A qualidade do discipulado vai garantir que o cristão não vai correr atrás de dinheiro. A qualidade do discipulado vai fazer o nosso coração amar, perdoar e ser e andar em unidade. Mas a falta de qualidade do discipulado vai levar à perdição, como tem acontecido nas igrejas. E era assim que estava a igreja de Éfeso. Por isso que ele vai dizer agora que o amor ao dinheiro é a raiz. Vamos lá? 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça é a vontade de ter mais, de ter o dinheiro, né? Alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Triste. Ele não está dizendo que o dinheiro é o problema. Ele está dizendo que o amor ao dinheiro, a cobiça ao dinheiro. Mostra um traficante e um miliciano velho. Já viram traficante ou miliciano velho? Não tem velho. Tudo morre até os 30, 35. Não é preso, assassinado. Mas ele posta com 22 anos de idade que alcançou o primeiro milhão. Correntão de ouro. É isso. Gente, para pra pensar. Por que você acha que os jovens hoje estão passando nudes pelo WhatsApp, pelas redes sociais? Porque no fundo estão dizendo, pelo amor de Deus, alguém me curte, alguém me aplaude, alguém me compartilha. 1000 curtidas eu pinto o cabelo. Carência. Fica postando foto do corpo. Carência. Porque o evangelho não está sendo suficiente. Precisa de aplauso. Precisa do olhar. Porque não tem em casa. Porque não tem de Cristo. Porque tem um sentimento de escassez. O que é o órfão? O órfão é aquele que não tem pai. Qual é a função do pai? Proteger e prover. Então, o que é a orfandade? O que é a ausência da paternidade? É o filho na fé que não tem o sentimento, ou ao contrário, que tem o sentimento de escassez. Será que eu vou ter alimento amanhã? Será que eu vou ter comida amanhã? Será que eu estou protegido? E fica na carência. Troca de casamento em casamento. Quantos cristãos são orientados pelos pastores? Não entra nesse relacionamento. Mas a carência, ou o desejo, a concupiscência, a vontade, entra. Você vai se machucar. Não entra, você vai se machucar. É a mesma coisa aqui, ele está dizendo. Não, se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo, com muitas dores. Aqui está falando do dinheiro, mas você pode trazer para outros ídolos. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus para ter um Deus, para adorar o Deus e para se relacionar com Ele. Esse é o propósito pelo qual fomos criados. Então, se você não se relacionar com Deus e adorar a Deus, você vai adorar alguém, alguma coisa. Pode ser o dinheiro, pode ser o teu trabalho, pode ser o teu marido, a tua esposa, pode ser o teu filho, pode ser algum ídolo, você provavelmente vai ter. E provavelmente vai ser justamente aí que Deus vai tratar. Porque Ele vai dizer, eu preciso tocar aí no seu ídolo. Porque o teu amor a esse ídolo, pode ser o dinheiro ou qualquer outras coisas, é a raiz dos males que a tua vida está enfrentando. Mas quando o evangelho for suficiente, o contentamento, que é o que ele escreve também na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 13, aprendi a viver em toda e qualquer situação, com muito, com pouco, na abundância, na escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso fazer na libertinagem. Ele está dizendo, eu tudo posso porque nele eu tenho contentamento. Nele, Ele é suficiente, a graça dele é suficiente, Ele é suficiente para mim, e nada nesse mundo me preenche, Ele é suficiente. Quando Cristo é. Agora, quando você não tem Ele como um pai, quando Cristo não é o seu pai, quando Deus não é o seu pai, você vive na escassez, sempre falta. Proteção e provisão. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando Ele não é o teu pastor, quando não teve bom discipulado, quando não teve asseguramento de sã doutrina, provavelmente tem escassez, tem carência, tem procura de dinheiro, tem procura. É isso que a gente vê no mundo gospel, briga por seguidores, pastores se prostituindo, cantores se prostituindo. Se eu me posicionar com tal jeito na rede social, vou perder seguidores. Se eu não cantar, se eu botar uma coisa na letra que eu canto, eu vou perder seguidores. É o jovem rico, quem muito tem nesse mundo tem mais do que perder, logo não consegue renunciar.
Mas o Senhor, Ele vai olhar fito nos nossos olhos e vai dizer, é no seu ídolo que eu quero mexer. O teu amor e teu apego ao seu ídolo. Quem é o seu ídolo? Seus filhos? Quem é seu ídolo? Seu marido, sua esposa? Quem é seu ídolo? Seu trabalho? Quem é seu ídolo? É o dinheiro? Quem é seu ídolo? Isso, o amor e o apego a isso. É o motivo pelo qual talvez você ainda não tem com Cristo um relacionamento e a sã doutrina e o evangelho ainda não é suficiente no seu coração. Por isso você ainda é transpassado por dores. 11, para a gente terminar. Mas tu, ó homem de Deus, Timóteo, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, o evangelho, a fé, a caridade. O que é caridade? É o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, luta a favor da fé. A fé é o crer na palavra, não é o crer em qualquer coisa, é crer na palavra. Luta a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Você já confessou diante de testemunhas, Timóteo. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica a de Cristo Jesus diante de Pôncio Pilatos, deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, até a volta de Cristo, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem poder ver, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo, as pessoas que estão apegadas a este mundo, manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, não ficam se achando, botando o narizinho para cima, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e oposições da falsamente chamada ciência. Isso aqui não é a ciência de hoje, tá? Então descarta pensar na ciência de hoje, não é isso. A qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Então, terminando, o que ele diz é: Timóteo, se afasta daquilo que não provém da sã doutrina. Discipula os seus discípulos na sã doutrina. Estuda a palavra. Maneja bem a palavra, ele fala isso no capítulo 3. Tem que manejar bem a palavra, tem que estudar a palavra, porque senão você corre grande risco dos seus discípulos se perderem, não terem qualidade, se afastarem. Para a gente finalizar, você quer ver um grande homem, uma grande mulher de Deus? Conta os discípulos que já se emanciparam deles, e não quantos discípulos ele tem. A qualidade do discipulado vai ser provada, não na quantidade que ele tem hoje, mas na quantidade que já se emanciparam dele. Aí você vai ver um homem de Deus que discipulou, alguém que teve vida na vida, porque para que outros possam viver, é necessário que o líder tenha que morrer, se assemelhando a Cristo. Discipulado é você ser Cristo, para que o seu discípulo olhe Cristo em você. Discipulado é levar as pessoas a se relacionarem diretamente com Cristo. Esses são os dois braços do discipulado. E o bom discipulado vai levar o seu discípulo a depender dessa doutrina, da palavra. Um bom discípulo, e aí às vezes eu vejo quando líderes, você vê, eu me converti em 2006, então muitos líderes que hoje já tem na Ramá, pastor Djalma, pastor Luiz Henrique, eu cresci vendo eles como grande referência. E é engraçado que quando eles vêm aqui para o sul, eles praticamente chegam: meu irmão, sou teu servo, o que eu preciso fazer? É servo, porque não é o Gabriel, é o bom discípulo que é ele. Não é tipo assim: ô Gabriel, a minha patente é maior lá no Rio, a tua patente aqui no sul é menor.
Não tem sã doutrina. A sã doutrina é aí você vê. Você vê, pastor Érico discipulou. Pastor Érico discipulou. Eles chegam aqui e submetem essa autoridade local. Ah, não tem o Gabriel? Pastor Taylor, eis-me aqui como teu servo. O Taylor vai falar, meu Deus, eu vou direcionar o pastor Luiz Henrique, vou direcionar eles aqui. Mas eles estão ali para servir. É o servo. Eu tive um testemunho de um pastor da Batista, lá em Santos. Lá em Santos, Deus não deu direção para a gente levantar uma ramá. Lá em Santos, Deus deu direção para a gente servir uma batista, né? Que nós estávamos lá. Fomos numa igreja linda, grande, gigantesca, tudo acontecendo. A Amanda chegou a chorar quando viu os berçários, ano a ano, e lotado, e tudo arrumando. E o Senhor falou para a gente, aqui está tudo certinho, não precisa de vocês. Aí nós fomos numa outra, nessa batista, que foi dizimada depois da pandemia. Uma igreja de 120 anos, de 1903, a igreja. E o pastor recolhendo caquinhos, um grupo pequeno de pessoas com muita coisa. E nós chegamos lá, pastor, somos seus servos. Ele olhou, ele acostumado a fazer alguns trâmites de hoje. Não, nós queremos servir na cantina, queremos limpar o chão, queremos ser servo aqui. Não, Gabriel, vai pregar. E eu, por vezes, insisti com ele, pastor, eu não estou aqui para título e para pregar, eu estou aqui para servir. Fica tranquilo. Não, mas você me ajuda. Fica tranquilo. Por quê? Porque, e aí no final, a gente foi tomar um café, quando eu estava indo embora, eu falei, pastor, eu sou seu servo, me abençoa para eu sair daqui. E aí ele falou, olha, mas eu preciso conhecer seu pastor Érico, porque é difícil você ver isso. E é difícil. Quando hoje você tem líderes, né, que são servos, e isso vai passando. Jesus lavou os pés dos discípulos. Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo hoje, mas um dia vocês vão entender. Muitos discípulos não estão entendendo o que seus líderes estão fazendo hoje, mas vocês vão entender. E quando vai ser conhecido isso? Quando ele se emancipar, quando o seu discípulo se emancipar, quando ele tiver a família dele, a obra dele, a célula dele, a igreja dele, como Timóteo. Então assim foi Timóteo. Ali foi a grande prova. Timóteo, vai você cuidar de Éfeso. E aqui, do capítulo 1 ao capítulo 6, e depois da segunda carta de Timóteo, Paulo já escreve preso em Roma, sabendo que ia morrer. A última carta que Paulo escreveu em vida, né, foi a carta de 2 Timóteo, preso, onde Deus já tinha revelado que ele morreria. Aqui nós estamos falando, essa carta aqui, 1 Timóteo, foi escrita próximo do ano 65, 64 depois de Cristo. A gente sabe que Paulo morre, né, depois com a vinda de Nero, e Paulo morre, né, no final da década de 60, né, também por volta do ano 66, 67. Pouquinho tempo depois dali, Paulo foi preso em Roma, sabia que não sairia mais. Essa primeira carta, ele já tinha sido preso, mas teve liberdade. Agora, segundo encarceramento em Roma, foi a última. Ele escreve 2 Timóteo, onde ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É onde ele deixa a segunda carta de Timóteo. E por isso, meus irmãos, você hoje, quantos discípulos já se emanciparam? Quantos discípulos na sua caminhada hoje já estão criando outras famílias emancipadas? Ligados, mas emancipados. Né? A qualidade do seu discipulado foi boa? Mantiveram firmes? E você, discípulo, quanto tempo você vai ficar na aba ainda, pesando do seu líder? E quanto tempo ainda você vai levar para começar a botar a mão no arado? Fazer a obra, evangelizar, discipular, cuidar. Quanto tempo? Temos que crescer, gente. E aí a qualidade do discipulado vai provar e ser provada na emancipação. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra entregue e nós te louvamos, Senhor Jesus, por esta carta, Pai, de 1 Timóteo, e te louvamos, Senhor Jesus, porque tu, Senhor Jesus, é quem inspirou Paulo, discipulou, ele também aos pés de Gamaliel começou o discipulado, mas depois entendeu a tua graça, entendeu, Senhor Jesus, que a lei, ela seria cumprida em ti, Jesus. A lei foi cumprida em ti. Não somos salvos mais pela lei, nem pelos nossos méritos, mas pela graça e misericórdia, Senhor.
Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Nos ajuda, Pai, a conservar a sã doutrina. Nos ajuda a ter um discipulado de qualidade, para que possamos crescer em quantidade, mas assegurando a qualidade, Senhor. Quantas vezes a gente vê, Pai, igrejas crescendo de forma desordenada, cidades quando crescem de forma desordenada, sem saneamento básico, sem outras coisas mais. Quando a gente vê, Pai, até mesmo franquias crescendo de forma desordenada, logo já quebram, assim como também o teu corpo. Se for crescer, Senhor, sem uma qualidade de discipulado, sem uma emancipação, o teu corpo também não cresce de forma saudável, Senhor. Nos ajuda, Pai. Eu errei muito isso. Pai, já acertamos isso, Senhor. Por isso eu lhe peço perdão, Pai. Mas tu, Senhor, é quem vai à frente, Senhor, e pela tua graça e misericórdia, Senhor, tu mantiveste muitos dos discípulos que eu discipulei errados, Senhor, ó Deus, mas mantiveste no Evangelho, Senhor Jesus. Ajuda-me, Pai, a cada dia também discipular melhor. E fala agora, Senhor Jesus, durante este momento de ceia, ó Deus, que possamos perdoar, de repente, alguma rusga que ficou com os nossos líderes, que possamos perdoar discípulos que nos machucaram, que possamos restabelecer, Senhor, a qualidade do discipulado, que possamos valorizar, Pai, as